História do Maranhão. Principais fatos políticos, econômicos e sociais na segunda metade do século XX. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A segunda metade do século XX transformou profundamente o Maranhão. Entre aproximadamente 1950 e 2000, o Estado passou por mudanças na organização do poder político, na estrutura econômica, na ocupação do território e na vida de sua população. No campo político, destacaram-se o domínio de Vitorino Freire, a ascensão de José Sarney, o impacto do regime militar, a redemocratização e a reorganização das forças partidárias. No campo econômico, o Maranhão deixou de depender exclusivamente das atividades agrícolas e extrativistas tradicionais e passou a integrar grandes projetos nacionais de infraestrutura, mineração, metalurgia e exportação. No campo social, ocorreram crescimento urbano, migrações, disputas por terras, expansão de bairros periféricos, fortalecimento de movimentos sociais e conflitos envolvendo camponeses, povos indígenas, comunidades quilombolas e quebradeiras de Coco-Babaçu. Para a prova, porém, não basta decorar uma sequência de governos ou obras. É necessário compreender como política, economia e sociedade se relacionavam. A construção de uma estrada, por exemplo, não era apenas um acontecimento econômico. Ela facilitava a circulação de pessoas e mercadorias, valorizava terras, favorecia determinados grupos políticos e também podia provocar expulsões de comunidades. Da mesma forma, a implantação de uma grande indústria poderia gerar empregos e aumentar as exportações, mas também intensificar desigualdades, pressionar o espaço urbano e causar impactos ambientais. Nesta aula, estudaremos os fatos em três grandes blocos. Fatos políticos. Fatos econômicos. Fatos sociais. No final, reuniremos essas três dimensões para compreender as principais transformações do Maranhão na segunda metade do século XX. Parte I. Principais fatos políticos.
O Maranhão depois do Estado Novo. Em 1945, terminou o Estado Novo, regime autoritário comandado por Getúlio Vargas desde 1937. O Brasil voltou a realizar eleições e reorganizou os partidos políticos. No Maranhão, a redemocratização abriu espaço para disputa entre diferentes grupos, mas não eliminou práticas como o clientelismo, controle eleitoral, troca de favores e dependência política. A maior parte da população maranhense ainda vivia no campo, possuía baixo acesso à escolarização e dependia economicamente dos grandes proprietários. Em muitos municípios, o eleitor estava submetido à influência de chefes locais. Essas lideranças distribuíam empregos, benefícios, proteção e recursos públicos em troca de apoio político. Nesse ambiente ganhou força Vitorino de Brito Freire, político pernambucano que construiu uma longa carreira no Maranhão. Em 1947, seus aliados venceram posições importantes. Sebastião Archer foi eleito governador, e o próprio Vitorino conquistou uma cadeira no Senado. A partir daí, consolidou-se um sistema de poder que ficou conhecido como vitorinismo. 2. O vitorinismo. O vitorinismo não deve ser entendido apenas como o governo pessoal de Vitorino Freire. Tratava-se de uma rede política. Essa rede reunia governadores, prefeitos, deputados, senadores, chefes municipais, funcionários públicos, proprietários e lideranças partidárias. Vitorino Freire exercia influência na escolha de candidatos, na distribuição de cargos e na formação de alianças. Durante aproximadamente 2 décadas, os grupos ligados a ele ocuparam posição dominante na política estadual. Entre os governos associados ao sistema vitorinista estiveram administrações como as de Sebastião Archer, Eugênio Barros, Matos Carvalho e Newton Belo. O controle político apoiava-se no Partido Social Democrático, o PSD, e em alianças com outras agremiações. É importante destacar que o período também conheceu disputas internas, oposição e crises eleitorais. O Maranhão não era politicamente uniforme. Entretanto, o grupo de Vitorino possuía maior capacidade de articular recursos estaduais e federais, influenciar municípios e construir maiorias eleitorais. Para a prova, associe Vitorino Freire, PSD, domínio oligárquico, redes municipais, influência entre o final da década de 1940 e meados da década de 1960. 3. A crise do vitorinismo. Durante os anos 1950 e o início dos anos 1960, cresceram as críticas contra o grupo vitorinista. Os adversários denunciavam fraudes eleitorais, uso político da administração pública, atraso econômico, concentração de poder e manutenção de práticas oligárquicas. Novos grupos políticos começaram a apresentar-se como defensores da modernização do Maranhão. Entre os opositores destacou-se José Sarney, que iniciou sua trajetória política ligado à chamada oposição coligada. A disputa não era apenas entre pessoas. Também envolvia 2 narrativas. De um lado, os vitorinistas apresentavam-se como defensores da estabilidade e de suas relações com o governo federal. Do outro, os oposicionistas prometiam renovação administrativa, modernização econômica e superação do atraso. Esse conflito ganhou um novo contexto depois do golpe civil-militar de 1964. Vitorino Freire apoiou o movimento que derrubou o presidente João Goulart e aproximou-se das novas autoridades militares. Mesmo assim, o governo de Castelo Branco apoiou uma renovação política no Maranhão e favoreceu a candidatura oposicionista de José Sarney em 1965.
4. A eleição de José Sarney em 1965. A eleição estadual de 1965 marcou uma ruptura decisiva. José Sarney venceu o governo do Maranhão por larga margem. O candidato apoiado por Vitorino Freire, Renato Archer, teve desempenho inferior ao esperado. A vitória sarneísta representou a primeira grande derrota do vitorinismo no estado. A campanha de Sarney utilizou fortemente a ideia de construção de um Maranhão novo. Seu discurso apresentava o Estado como preso ao atraso, ao isolamento e às antigas práticas políticas. O novo governo prometia modernizar a administração, construir estradas, ampliar a eletrificação, expandir a educação, atrair investimentos e integrar o interior à capital. Contudo, existe uma questão importante. Sarney foi eleito em um contexto autoritário. Poucos dias depois da eleição, o Ato Institucional número 2 extinguiu os partidos políticos existentes e criou as condições para a implantação do bipartidarismo. Assim, a ascensão do novo grupo ocorreu dentro do regime militar, e não em um ambiente de democracia plena. Esse é um ponto muito cobrado. Sarney derrotou eleitoralmente o vitorinismo, mas seu grupo se consolidou politicamente durante a ditadura militar. 5. O governo Sarney e o Maranhão Novo. José Sarney governou o Maranhão entre 1966 e 1970. Sua administração investiu em uma imagem de modernização. Foram realizados projetos de infraestrutura, reorganização administrativa e expansão de serviços públicos. A propaganda oficial procurava mostrar que o Estado estava entrando em uma nova fase. O governo também se beneficiou da relação com o regime militar e do acesso a recursos federais. A construção e melhoria de rodovias ajudaram a ligar São Luís a áreas do interior. A expansão da energia elétrica e das comunicações contribuiu para integrar regiões que até então mantinham relações limitadas com a capital. Essas ações produziram mudanças concretas. Contudo, não eliminaram as desigualdades. A modernização beneficiava de maneira diferente os grupos sociais. Grandes proprietários, comerciantes, empreiteiros e setores ligados ao governo encontravam melhores condições para ampliar seus negócios. Camponeses e comunidades tradicionais, por outro lado, muitas vezes enfrentavam maior pressão sobre as terras que ocupavam. Portanto, Maranhão Novo deve ser entendido ao mesmo tempo como um projeto administrativo, uma estratégia de propaganda e um discurso de legitimação de uma nova elite política. 6. O Maranhão durante o regime militar. Entre 1964 e 1985, o Brasil esteve sob regime militar. No Maranhão, assim como no restante do país, houve restrição de direitos políticos, cassações, censura e perseguição a opositores. Depois da extinção dos antigos partidos, foram criadas duas agremiações principais. A Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que reunia a oposição permitida. O grupo de José Sarney integrou a ARENA e ampliou sua influência. Governadores posteriores, como Pedro Neiva de Santana, Nunes Freire e João Castelo, governaram dentro da estrutura política do regime. A partir de determinado momento, os governadores passaram a ser escolhidos indiretamente, e não pelo voto direto da população. Isso fortalecia o controle do governo federal e dos grupos estaduais aliados. Ao mesmo tempo, a administração estadual passou a incorporar projetos de planejamento, infraestrutura e desenvolvimento econômico vinculados à política nacional. Assim,
A era Sarney no Maranhão não se limitou ao mandato de José Sarney como governador. Ela se transformou em um sistema político duradouro, com influência sobre governos estaduais, representação no Congresso, prefeituras, meios de comunicação, partidos e relações com o governo federal. 7. A ascensão nacional de José Sarney. José Sarney deixou o governo estadual, tornou-se senador e passou a atuar na política nacional. Durante a fase final da ditadura, filiou-se ao Partido Democrático Social, PDS, sucessor da Arena. Em 1984, rompeu com o grupo governista que apoiava Paulo Maluf e participou da formação da Frente Liberal. A aliança entre a Frente Liberal e o PMDB permitiu a eleição indireta de Tancredo Neves para presidente, tendo Sarney como vice. Tancredo adoeceu antes da posse. Em 15 de março de 1985, José Sarney assumiu a presidência da República e, após a morte de Tancredo, foi confirmado definitivamente no cargo. Esse acontecimento teve enorme importância para o Maranhão. Pela primeira vez, um político maranhense chegava à presidência da República. Sua posição nacional fortaleceu ainda mais seu grupo no Estado e ampliou o acesso das lideranças maranhenses ao governo federal. Ao mesmo tempo, o governo Sarney enfrentou graves desafios nacionais, especialmente inflação elevada, crise econômica e dificuldades de estabilização monetária. 8. Redemocratização e disputas estaduais. A redemocratização brasileira não eliminou imediatamente os grupos políticos formados durante a ditadura. No Maranhão, antigas e novas lideranças reorganizaram-se em partidos. As eleições diretas voltaram a ocupar posição central. Em 1986, Epitácio Cafeteira foi eleito governador em um contexto de forte popularidade do PMDB e do Plano Cruzado. Sua vitória demonstrou que havia espaço para disputas internas e para lideranças que não dependiam totalmente do comando direto do Grupo Sarney. Contudo, a política estadual continuou marcada por alianças, rupturas e recomposições entre famílias e grupos tradicionais. Em 1988, a Constituição Federal ampliou direitos civis e sociais, fortaleceu os municípios e consolidou eleições diretas. José Sarney, então presidente, participou do processo nacional de transição democrática e governou durante a promulgação da Constituição. Na década de 1990, o Grupo Sarney voltou a ocupar diretamente o governo estadual com a eleição de Rosiana Sarney. Esse período também marcou a modernização da propaganda política, o fortalecimento dos meios de comunicação e a continuidade de disputas entre grupos regionais. 9. Política no final do século XX. No final dos anos 1990, o Maranhão já possuía eleições regulares para presidente, governador, prefeito e representantes legislativos. Entretanto, persistiam práticas tradicionais. Clientelismo, concentração dos meios de comunicação, influência familiar, dependência de municípios em relação ao governo estadual, e uso político de obras e benefícios. Ao mesmo tempo, surgiam novos atores. Sindicatos, associações comunitárias, organizações religiosas, movimentos de trabalhadores rurais, entidades de direitos humanos, movimentos negros, organizações indígenas e grupos ambientalistas. Portanto, o final do século XX apresentou uma contradição. De um lado, houve ampliação institucional da democracia. Do outro, permaneceram formas antigas de concentração de poder. Essa combinação é fundamental para compreender a política maranhense contemporânea. Parte 2. Principais fatos econômicos. 10. A economia maranhense no início da segunda metade do século
Por volta de 1950, a economia do Maranhão ainda dependia fortemente do setor primário. Destacavam-se a agricultura de subsistência, produção de arroz, cultivo de algodão, criação de gado, extrativismo do babaçu e comércio regional. Grande parte da população vivia no campo. As estradas eram limitadas, e muitos deslocamentos dependiam dos rios, das ferrovias existentes ou de caminhos precários. A indústria apresentava participação reduzida. São Luís concentrava serviços administrativos, comércio e algumas atividades industriais, mas ainda não possuía a estrutura econômica que adquiriria nas décadas seguintes. O Estado também enfrentava dificuldades de energia, comunicação e integração territorial. Esse quadro começou a mudar com os projetos desenvolvimentistas dos governos estaduais e federais. 11 Estradas, energia e integração territorial. A construção de rodovias foi uma das principais transformações econômicas da segunda metade do século XX. As estradas ligaram áreas antes relativamente isoladas aos mercados regionais e nacionais. Essa integração facilitou circulação de mercadorias, transporte de trabalhadores, chegada de imigrantes, expansão de cidades e ocupação de novas áreas agrícolas. A melhoria das comunicações e da eletrificação também modificou o território. Municípios passaram a relacionar-se mais diretamente com São Luís e com outros estados. Contudo, a abertura de estradas também produziu conflitos. Terras anteriormente ocupadas por poceiros, indígenas e comunidades tradicionais passaram a despertar maior interesse econômico. Com a valorização fundiária, cresceram disputas por propriedades, expulsões e processos de concentração de terras. Portanto, as rodovias promoveram integração, mas também ampliaram pressões sociais. 12 A expansão da fronteira agrícola. Durante a segunda metade do século XX, o Maranhão tornou-se uma área de expansão de diferentes frentes econômicas. No oeste e no centro do estado, avançaram atividades agropecuárias ligadas à abertura de novas propriedades. Migrantes vindos de outras regiões chegaram ao território, especialmente por meio das conexões com Pará, Goiás e, posteriormente, Tocantins. A região de Imperatriz cresceu como importante centro comercial e de serviços. A Ceilândia também ganhou importância devido à localização estratégica entre rodovias e, posteriormente, ferrovias. No sul maranhense, a agricultura empresarial expandiu-se gradualmente, especialmente nas últimas décadas do século. A produção de grãos começou a ocupar áreas de cerrado, preparando o crescimento que se tornaria ainda mais intenso no século XXI. Esse processo alterou o uso das terras. A agricultura mecanizada e a pecuária de maior escala passaram a coexistir e competir com agricultura familiar, extrativismo, pequenas posses e territórios tradicionais. 13 O Porto do Itaqui. Um dos acontecimentos econômicos mais importantes foi a implantação do Porto do Itaqui, em São Luís. O porto entrou em operação em 1972 e passou a integrar o Maranhão aos grandes fluxos comerciais nacionais e internacionais. Sua localização possui vantagens naturais. A Baía de São Marcos apresenta condições favoráveis à navegação de navios de grande porte. Com o tempo, o Itaqui passou a receber e exportar derivados de petróleo, minérios, produtos agrícolas, fertilizantes e outras cargas. O porto tornou-se peça central de um corredor logístico. Posteriormente, foi conectado à estrada de ferro Carajás à rede ferroviária nordestina e a outros sistemas de transporte. Sua importância ultrapassa o Maranhão.
Ele passou a atender áreas do Pará, Tocantins, Piauí e de outras regiões do interior brasileiro. Para a prova, associe Porto do Itaqui, São Luís, operação a partir de 1972, integração logística, exportação de minérios e produtos agrícolas. 14. O Projeto Grande Carajás. Nas décadas de 1970 e 1980, o governo brasileiro desenvolveu grandes projetos voltados à exploração mineral e à exportação. Entre eles destacou-se o Projeto Grande Carajás. As jazidas de minério de ferro localizadas na Serra dos Carajás, no Pará, foram integradas a um sistema que atravessava o Maranhão. A estrutura incluía extração mineral no Pará, estrada de ferro Carajás, instalações portuárias na região de São Luís e projetos industriais ao longo do corredor. A estrada de ferro Carajás liga a região mineral de Carajás ao sistema portuário maranhense e possui aproximadamente 892 quilômetros. Esse projeto transformou profundamente o oeste maranhense e a região metropolitana de São Luís. Cidades como Açailândia passaram a ocupar posição estratégica. Surgiram atividades de mineração, transporte, produção de ferro-gusa, comércio e serviços. O Maranhão tornou-se parte de uma economia exportadora de grande escala. Entretanto, muitos produtos apenas atravessavam o território ou recebiam transformação limitada antes de serem exportados. Por isso, a presença de grandes projetos não significou desenvolvimento equilibrado para toda a população. 15. A Estrada de Ferro Carajás. A Estrada de Ferro Carajás tornou-se uma das principais infraestruturas econômicas do Maranhão. Sua função principal era transportar minério de ferro do Pará até o litoral maranhense. Mas a ferrovia também passou a transportar passageiros e outras mercadorias. Ao longo de seu trajeto, estimulou o crescimento de municípios, atividades comerciais e empreendimentos industriais. A ferrovia ligou áreas do interior ao complexo portuário de São Luís. Essa integração consolidou o Maranhão como corredor de exportação. Ao mesmo tempo, comunidades situadas próximas aos trilhos enfrentaram problemas como desapropriações, divisão de territórios, acidentes, ruídos, circulação intensa de trens e impactos ambientais. Assim, a ferrovia deve ser analisada sob duas perspectivas. Economicamente, ampliou a integração e a capacidade de exportação. Socialmente, produziu conflitos e impactos desiguais. 16. A Alumar. Outro marco econômico foi a implantação do Consórcio de Alumínio do Maranhão, Alumar, em São Luís. O complexo foi inaugurado em julho de 1984 e passou a atuar na produção de alumina e alumínio. A escolha de São Luís relacionava-se a fatores como proximidade do porto, disponibilidade de grandes áreas, conexão com o transporte marítimo, acesso à bauxita produzida no Pará e incentivos públicos. A Alumar transformou a estrutura industrial maranhense. O Estado passou a abrigar uma grande indústria integrada aos mercados nacional e internacional. Foram criados empregos diretos e indiretos. Também cresceram empresas fornecedoras, serviços técnicos e atividades de construção. Por outro lado, a implantação industrial exigiu grandes investimentos públicos em infraestrutura e energia. Além disso, provocou impactos territoriais, ambientais e urbanos. A concentração industrial em São Luís contribuiu para atrair trabalhadores e ampliar a ocupação da periferia. 17. Siderurgia e ferro-gusa em Açailândia. A região de Açailândia ganhou destaque com a instalação de indústrias produtoras de ferro-gusa.
Essas empresas utilizavam minério transportado pela estrada de ferro Carajás e carvão vegetal. A atividade gerou empregos, arrecadação e crescimento urbano. Porém, também ficou associada a problemas ambientais e trabalhistas. A produção de carvão vegetal estimulou a retirada de vegetação em diferentes áreas. A cadeia produtiva foi marcada, em diversos momentos, por condições precárias de trabalho e denúncias relacionadas à exploração de trabalhadores. A Ceilândia tornou-se um exemplo das contradições do modelo de desenvolvimento implantado no Maranhão. Crescimento econômico, modernização logística, expansão urbana, mas também desigualdades e impactos ambientais. 18. O Centro de Lançamento de Alcântara. Na década de 1980, foi implantado o Centro de Lançamento de Alcântara. A localização foi escolhida por suas condições geográficas favoráveis às atividades espaciais, especialmente a proximidade da linha do Equador. O projeto inseriu o Maranhão na política aeroespacial brasileira. Contudo, sua implantação afetou comunidades quilombolas que ocupavam tradicionalmente o território de Alcântara. Diversas famílias foram removidas de suas áreas e transferidas para agrovilas. Essas mudanças alteraram acesso à terra, pesca, agricultura, circulação, práticas culturais e relações comunitárias. O conflito prolongou-se por décadas. O próprio Estado brasileiro reconheceu posteriormente violações de direitos envolvendo as comunidades quilombolas de Alcântara. Para a prova, associe Centro de Lançamento de Alcântara, década de 1980, Programa Espacial, Localização Estratégica, Conflitos com comunidades quilombolas. 19. O crescimento do setor de serviços. Embora os grandes projetos industriais tenham recebido maior destaque, o setor de serviços também cresceu. Com a urbanização, ampliaram-se comércio, administração pública, transportes, educação, saúde, bancos, construção civil e atividades informais. São Luís consolidou-se como o principal centro administrativo, econômico e universitário do estado. Imperatriz fortaleceu-se como polo comercial do interior. Caxias, Bacabal, Santenês, Codó, Balsas e outros municípios também ampliaram sua importância regional. Entretanto, grande parte do crescimento urbano ocorreu por meio de atividades de baixa produtividade e empregos informais. Assim, o aumento do setor de serviços não representava necessariamente melhoria salarial ou estabilidade profissional. 20. Uma economia moderna e desigual. No final do século XX, o Maranhão apresentava dois aspectos econômicos aparentemente contraditórios. De um lado, possuía porto de grande capacidade, ferrovia de importância nacional, indústria de alumínio, corredor de exportação mineral, siderurgia, expansão agrícola e infraestrutura aeroespacial. Do outro, continuava apresentando elevada pobreza, baixa renda média, concentração fundiária, trabalho informal, baixo acesso a serviços e dependência de recursos públicos. Essa contradição é fundamental. O Estado foi integrado à economia nacional e internacional, mas os benefícios foram distribuídos de maneira desigual. Os grandes projetos aumentavam exportações e circulação de capitais, porém não eliminavam automaticamente a pobreza estrutural. Parte 3. Principais fatos sociais. 21. Crescimento populacional e urbanização. Durante a segunda metade do século XX, o Maranhão passou por intenso crescimento populacional e urbano. Assim como ocorreu no restante do Brasil,
aumentou a proporção de pessoas vivendo nas cidades. São Luís cresceu rapidamente. A capital recebeu migrantes vindos do interior em busca de emprego, estudo, atendimento de saúde, serviços públicos e melhores condições de vida. O crescimento, porém, foi superior à capacidade de planejamento urbano. Surgiram bairros e ocupações com infraestrutura insuficiente. Muitas famílias passaram a viver em áreas sem saneamento, pavimentação ou transporte adequado. Estudos sobre São Luís relacionam a expansão da mancha urbana, na segunda metade do século XX, ao crescimento de vilas, conjuntos habitacionais e ocupações periféricas. A urbanização maranhense, portanto, não foi sinônimo de plena modernização social. Ela criou novas oportunidades, mas também novas formas de desigualdade. 22. Expansão periférica de São Luís. A implantação de grandes projetos aumentou a atração exercida pela capital. Trabalhadores chegaram durante as obras do porto, da ferrovia, da Alumar e de outros empreendimentos. Nem todos conseguiram empregos permanentes. Muitos permaneceram na cidade depois do encerramento das fases de construção. Com isso, cresceu a demanda por moradia. A expansão urbana avançou sobre áreas distantes do centro histórico. Formaram-se conjuntos habitacionais, bairros populares, ocupações espontâneas, palafitas e áreas periféricas. A cidade passou a apresentar forte segregação socioespacial. As regiões mais valorizadas concentravam infraestrutura e serviços. As populações pobres eram empurradas para áreas mais afastadas ou ambientalmente frágeis. Essa dinâmica permanece importante para compreender a grande São Luís atual. 23. Migrações internas. As migrações alteraram diferentes regiões maranhenses. Houve deslocamentos do campo para as cidades, do interior para São Luís, de áreas tradicionais para novas fronteiras agrícolas, e de outros estados para o oeste e o sul do Maranhão. Imperatriz recebeu migrantes atraídos pelo comércio, pelas estradas e pela expansão da fronteira econômica. A Ceilândia cresceu com a rodovia Belém-Brasília, a ferrovia e os projetos de mineração e siderurgia. Balsas fortaleceu-se com a expansão agrícola. Ao mesmo tempo, muitos maranhenses deixaram o estado em direção ao Pará, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e outras áreas. A migração estava ligada tanto à busca por oportunidades quanto à expulsão de famílias do campo. 24. Concentração fundiária e conflitos agrários. Um dos principais problemas sociais foi a concentração das terras. Muitas famílias camponesas ocupavam áreas sem possuir títulos formais de propriedade. Quando estradas e projetos econômicos valorizaram essas regiões, empresas e grandes proprietários passaram a reivindicar seu controle. Esse processo gerou grilagem, expulsões, destruição de roças, ameaças, prisões e assassinatos. As disputas agrárias foram especialmente intensas em regiões como os vales do Mearim e Pindaré, além do oeste e do sul do estado. A expansão da pecuária, da agricultura empresarial e dos grandes projetos pressionava as formas tradicionais de ocupação. Camponeses organizaram sindicatos, associações e movimentos de luta pela terra. A Igreja Católica, por meio de setores ligados às comunidades e pastorais sociais, também participou da defesa de trabalhadores rurais em diversas áreas. 25. Quebradeiras de Coco-Babaçu. O babaçu possui grande importância econômica e cultural no Maranhão. Durante décadas,
Milhares de mulheres sustentaram suas famílias por meio da coleta e quebra do cocô. As quebradeiras retiravam do babaçu amêndoas, óleo, carvão, farinha, materiais para construção e diversos produtos de uso doméstico. Com a expansão das cercas, da pecuária e de grandes propriedades, muitas mulheres perderam acesso aos babaçuais. Áreas antes utilizadas coletivamente foram fechadas. Em reação, as quebradeiras organizaram-se politicamente. Seu movimento defendia livre acesso aos babaçuais, preservação das palmeiras, valorização do trabalho feminino, reforma agrária e reconhecimento dos direitos das comunidades tradicionais. A luta ficou conhecida pela defesa do babaçu livre. A mobilização das quebradeiras relacionou a defesa da terra, do meio ambiente, da autonomia econômica e da identidade coletiva. 26 Povos indígenas. A expansão econômica também afetou os povos indígenas. Rodovias, fazendas, madeireiras, ferrovias e projetos de ocupação avançaram sobre territórios tradicionais. Comunidades indígenas sofreram invasões, perda de terras, conflitos com fazendeiros, disseminação de doenças e pressões sobre seus modos de vida. Entre os povos presentes no Maranhão estão grupos como os Guajajara, Cricati, Canela, Gavião e Avaguajá. A Constituição de 1988 reconheceu direitos originários dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Esse reconhecimento foi um avanço jurídico importante. Contudo, os conflitos não desapareceram. A demarcação e a proteção territorial continuaram enfrentando resistências econômicas e políticas. 27 Comunidades quilombolas. O Maranhão possui forte presença de comunidades quilombolas. Essas comunidades desenvolveram formas próprias de uso coletivo da terra, agricultura, pesca, religião e organização social. Durante a segunda metade do século XX, muitas sofreram pressão de fazendas, empresas, obras públicas, expansão urbana e grandes projetos. O caso de Alcântara tornou-se um dos mais conhecidos. A implantação do centro aeroespacial provocou remoções e restrições territoriais. A Constituição de 1988 reconheceu o direito das comunidades remanescentes de quilombos às terras que tradicionalmente ocupam. Entretanto, o reconhecimento constitucional não significou titulação imediata. No final do século XX, a luta quilombola tornou-se cada vez mais organizada e visível. 28 Trabalho, pobreza e desigualdade. A modernização econômica não eliminou antigas formas de exploração do trabalho. No campo, persistiram relações precárias, baixos salários e dependência em relação aos proprietários. Em algumas cadeias econômicas, trabalhadores foram submetidos a condições análogas à escravidão. Nas cidades, cresceu o trabalho informal. Muitas famílias sobreviviam por meio de comércio ambulante, pequenos serviços, trabalho doméstico, construção civil e atividades sem proteção trabalhista. O Maranhão chegou ao final do século XX com graves déficits em educação, saúde, renda e saneamento. Portanto, é incorreto afirmar que os grandes projetos resolveram os problemas sociais do Estado. Eles modificaram a economia, mas conviveram com profundas desigualdades. 29 Educação e expansão dos serviços públicos. A segunda metade do século XX também registrou expansão da educação. Aumentou o número de escolas, professores e estudantes.
A Universidade Federal do Maranhão consolidou-se como importante instituição de ensino superior e pesquisa. Outras instituições públicas e privadas também ampliaram a formação profissional. O acesso, porém, continuava desigual. As zonas rurais enfrentavam falta de escolas, longas distâncias, evasão, escassez de professores e infraestrutura insuficiente. O analfabetismo permaneceu elevado durante grande parte do período. Na saúde, também ocorreu expansão de hospitais, postos e campanhas públicas. Contudo, o interior apresentava dificuldades de atendimento, e a capital concentrava serviços mais especializados. 30. Cultura e identidade maranhense. As transformações sociais não eliminaram a força da cultura popular. Ao contrário, diferentes manifestações ganharam maior visibilidade. Destacaram-se Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, Festas do Divino, Reggae em São Luís, manifestações religiosas afro-brasileiras, literatura, música e artes populares. O reggae adquiriu grande importância na capital a partir das últimas décadas do século XX. São Luís passou a ser conhecida como um dos principais centros dessa cultura no Brasil. Ao mesmo tempo, cresceu o debate sobre preservação do patrimônio histórico. Em 1997, o Centro Histórico de São Luís foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Esse reconhecimento valorizou a arquitetura e a história da cidade, embora a preservação continuasse enfrentando desafios relacionados à conservação e ao uso social do centro. 31. A Constituição de 1988 e os movimentos sociais. A Constituição de 1988 representou um marco para diferentes grupos maranhenses. Ela ampliou direitos sociais, trabalhistas, indígenas, quilombolas, políticos e municipais. Também fortaleceu instrumentos de participação social. Durante as décadas de 1980 e 1990, cresceram associações de moradores, sindicatos, movimentos de mulheres, organizações negras e entidades de defesa dos direitos humanos. Esses movimentos pressionavam por terra, moradia, saúde, educação, saneamento, transporte, igualdade racial e proteção ambiental. A sociedade maranhense tornou-se politicamente mais organizada e plural. Entretanto, a violência contra lideranças comunitárias, camponesas e indígenas permaneceu um problema. 32. Relação entre política, economia e sociedade. Agora precisamos reunir os três blocos. Politicamente, o Maranhão passou do vitorianismo à ascensão do Grupo Sarney, atravessou a ditadura militar e chegou à redemocratização. Economicamente, o Estado recebeu grandes projetos de infraestrutura, mineração, indústria e logística. Socialmente, ocorreu urbanização, migração, crescimento de periferias e intensificação dos conflitos territoriais. Esses processos estavam conectados. Os grupos políticos utilizavam obras e projetos como instrumentos de legitimação. Os projetos econômicos dependiam de decisões governamentais, incentivos públicos e grandes investimentos. As transformações territoriais afetavam comunidades e produziam movimentos de resistência. Portanto, a segunda metade do século XX pode ser resumida como um período de modernização econômica, concentração política, integração territorial, crescimento urbano, manutenção de profundas desigualdades sociais. Importância histórica.
O período foi fundamental porque definiu grande parte da estrutura contemporânea do Maranhão. A atual importância do Porto do Itaqui, da Estrada de Ferro Carajás, de Açailândia, de Imperatriz e da indústria de São Luís está ligada às transformações iniciadas naquele momento. Da mesma forma, muitos conflitos atuais por terra, moradia, proteção ambiental e direitos de comunidades tradicionais possuem raízes na expansão econômica da segunda metade do século XX. Politicamente, o período consolidou grupos e lideranças que continuariam influenciando o Estado por décadas. Socialmente, fortaleceu movimentos que passaram a reivindicar participação, cidadania e reconhecimento. Não confunda. Vitorinismo. Sistema político liderado por Vitorino Freire, dominante principalmente entre o final da década de 1940 e meados da década de 1960. Sarneyismo ou Grupo Sarney, sistema de poder consolidado depois da vitória de José Sarney em 1965. Porto do Itaqui, infraestrutura portuária em operação a partir de 1972. Alumar, complexo de alumínio inaugurado em 1984. Estrada de Ferro Carajás, ligação entre a região mineral do Pará e o complexo portuário maranhense. Centro de Lançamento de Alcântara, projeto aeroespacial implantado na década de 1980. Não confunda também. Crescimento econômico não significa necessariamente redução da desigualdade. O Maranhão recebeu grandes investimentos, mas continuou apresentando graves problemas sociais. Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que a vitória de José Sarney em 1965 ocorreu em plena democracia e representou oposição ao regime militar. Está errado. Sarney venceu uma eleição estadual, mas consolidou seu grupo dentro da estrutura política do regime militar. Pode afirmar que o Porto do Itaqui foi criado exclusivamente para atender ao comércio interno maranhense. Está errado. O porto tornou-se parte de um corredor logístico nacional e internacional. Pode afirmar que a estrada de ferro Carajás transportava minério extraído no Maranhão. Está incompleto e pode estar errado, dependendo do enunciado. Sua função principal era transportar minério da Serra dos Carajás, no Pará, até o litoral maranhense. Outra pegadinha é afirmar que os grandes projetos industriais eliminaram a pobreza. Está errado. Eles modernizaram setores da economia, mas conviveram com concentração de renda e exclusão social. A banca também pode dizer que o crescimento das cidades ocorreu com planejamento suficiente e universalização do saneamento. Está errado. A urbanização acelerada produziu periferização e infraestrutura insuficiente. Linha do tempo. 1945, fim do Estado Novo e redemocratização. 1947, fortalecimento político de Vitorino Freire e eleição de seus aliados. Décadas de 1950 e 1960, domínio do vitorinismo e crescimento das oposições. 1964, golpe civil-militar e início do regime militar. 1965, eleição de José Sarney e derrota do grupo vitorinista. 1966 a 1970, governo Sarney e projeto do Maranhão Novo. 1972, início das operações do Porto do Itaqui. Década de 1970, expansão de rodovias, fronteiras agrícolas e projetos de integração. Década de 1980, implantação do projeto Grande Carajás, Estrada de Ferro Carajás e grandes projetos industriais. 1984, inauguração da Alumar.
1985, José Sarney assume a presidência da República. 1988, promulgação da Constituição Federal. Décadas de 1980 e 1990, fortalecimento de movimentos camponeses, indígenas, quilombolas e das quebradeiras de cocô. 1997, reconhecimento do Centro Histórico de São Luís como Patrimônio Mundial. Pontos importantes para a prova. Na política, os principais fatos foram: domínio do vitorinismo, vitória de José Sarney em 1965, consolidação do Grupo Sarney durante o regime militar, ascensão de Sarney à presidência em 1985, e reorganização política após a redemocratização. Na economia, destacaram-se: construção de estradas, expansão da fronteira agrícola, Porto do Itaqui, Projeto Grande Carajás, Estrada de Ferro Carajás, Alumar, Siderurgia de Açailândia e crescimento do setor de serviços. Na sociedade, destacaram-se: urbanização, migrações, crescimento das periferias, conflitos agrários, organização das quebradeiras de cocô, lutas indígenas e quilombolas, e persistência da pobreza e da desigualdade. A ideia central é: o Maranhão modernizou sua infraestrutura e sua economia, mas os benefícios foram distribuídos de forma desigual. Questões no padrão SEBRASP. Item 1. O vitorinismo constituiu uma rede política liderada por Vitorino Freire e exerceu forte influência no Maranhão entre o final da década de 1940 e meados da década de 1960. Gabarito, certo. Comentário: o grupo controlou alianças partidárias, governos e redes municipais durante aproximadamente 2 décadas. Item 2. A eleição de José Sarney em 1965 representou a derrota política do vitorinismo, embora o novo grupo tenha se consolidado durante o regime militar. Gabarito, certo. Comentário: Sarney apresentou-se como renovador, mas sua estrutura política cresceu dentro da arena e do sistema autoritário. Item 3. A implantação do Porto do Itaqui da Estrada de Ferro Carajás reduziu a integração do Maranhão ao comércio internacional. Gabarito, errado. Comentário: essas infraestruturas ampliaram a função logística e exportadora do Estado. Item 4. O projeto Grande Carajás integrou áreas de mineração do Pará ao sistema ferroviário e portuário situado no Maranhão. Gabarito, certo. Comentário: o minério era transportado pela estrada de ferro Carajás até o litoral maranhense. Item 5. A implantação da Alumar contribuiu para ampliar a participação industrial na economia maranhense. Gabarito, certo. Comentário: o complexo de alumina e alumínio tornou-se um dos principais empreendimentos industriais do Estado. Item 6. A modernização econômica da segunda metade do século XX eliminou os conflitos agrários e reduziu significativamente a concentração fundiária. Gabarito, errado. Comentário: a valorização das terras e a expansão de projetos agropecuários intensificaram diversos conflitos. Item 7. As quebradeiras de cocô babaçu organizaram-se em defesa do livre acesso aos babaçuais e da preservação das palmeiras. Gabarito, certo. Comentário: o movimento relacionou direitos territoriais, trabalho feminino, extrativismo e proteção ambiental. Item 8. A implantação do centro de lançamento de Alcântara não provocou alterações territoriais para comunidades tradicionais. Gabarito, errado. Comentário:
Comunidades quilombolas foram removidas e sofreram restrições ao uso de seus territórios. Item 9. A urbanização de São Luís ocorreu de forma acelerada e esteve acompanhada pela expansão de bairros periféricos e ocupações com infraestrutura insuficiente. Gabarito, certo. Comentário: o crescimento populacional e os grandes projetos aumentaram a pressão por moradia e serviços urbanos. Item 10. A chegada de José Sarney à presidência da República, em 1985, não teve relação com a política maranhense, pois sua trajetória havia ocorrido exclusivamente fora do estado. Gabarito, errado. Comentário: Sarney construiu sua carreira no Maranhão, foi governador e consolidou uma ampla rede política estadual antes de alcançar a presidência. Revisão de 1 minuto. Na segunda metade do século XX, o Maranhão passou por grandes transformações. Na política, o vitorinismo dominou o estado a partir do final da década de 1940. Em 1965, José Sarney venceu a eleição para governador e iniciou a ascensão de um novo grupo político, consolidado durante o regime militar. Em 1985, Sarney tornou-se presidente da República. Na economia, o Maranhão recebeu rodovias, eletrificação, o Porto do Itaqui, a Estrada de Ferro Carajás-Alumar e outros grandes projetos. Esses investimentos integraram o Estado ao comércio nacional e internacional. Na sociedade, aumentaram a urbanização, as migrações e o crescimento das periferias. Também se intensificaram conflitos por terra e território. Camponeses, indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco organizaram movimentos de resistência. A principal fórmula para memorizar é: modernização política e econômica mais grandes projetos mais urbanização mais concentração de poder e renda mais resistência social igual Maranhão na segunda metade do século XX. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.